Olá, pessoal! Meu nome é Tuane e eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud. Hoje é o terceiro episódio da terceira temporada da nossa websérie Telefone Vermelho. Produzida pela MT Cloud, que há 30 anos entrega soluções de TI para que nossos clientes tenham tranquilidade para focar no próprio negócio. Em parceria com a WeTrust, que tem mais de 20 anos de experiência em segurança de dados, que desde 2002 está no Market Guide do Gartner. O papo de hoje será sobre monitoramento de direitos divergentes. Lembrando que a nossa websérie vai até o dia 6 de dezembro em episódios quinzenais. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e o apoio da Acesso para o Rio de Janeiro. Também agradecemos aos nossos palestrantes, Marcelo Pinhataro, diretor de TI aqui na MT Cloud, e Mauro Souza, vice-presidente da WeTrust. Ao final do bate-papo, os palestrantes responderão as perguntas enviadas via chat. Um bom episódio para todos, e agora eu deixo a palavra com você, Marcelo. Obrigado, bom dia a todos, obrigado, Tuane. Olá, Mauro, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. Né? O papo hoje a gente vai entrar numa área que é bem interessante e tem movimentado muito, né, o mercado atualmente. Mas vamos começar um pouquinho do início, puxar, né, lá do início. Quando a gente antes da governança, né, quando a gente pensa em segurança digital, a gente pensa assim, a organização precisa de um planejamento, né, de segurança cibernética. A gente, quando fazia planejamento, quando trabalhava e quando via planejamento há algum tempo atrás, o planejamento partia de uma premissa que é: eu vou evitar que o ataque aconteça, eu não vou ser atacado. Isso tem mudado. Né? Hoje em dia a gente não pensa mais assim. Tem uma palestra da Fortinet, né, em que ele faz uma analogia que é muito interessante. Né? Ele diz assim: você tem que fazer o seu planejamento a partir de uma premissa, de uma fundação. É igual quando você constrói uma casa, né? Você bota aquele primeiro tijolo ali para fazer o fundamento e levantar a sua parede, o seu muro. Né? Antigamente esse primeiro tijolo é: eu não vou ser atacado. Hoje já está um pouquinho diferente. Né? Por quê? Porque hoje você não consegue ter a certeza de que você vai evitar o ataque. A gente tem que partir de uma premissa diferente. Né? Hoje o ataque vai acontecer. Porque quando você tem todo um planejamento, você construiu a sua segurança cibernética partindo daquele primeiro tijolo lá de que você não vai ser atacado. Um dia que você é atacado, aquele tijolo sai. Se ele sai, o que acontece com o resto? Né? Fica sem a base. Então, o planejamento hoje, por quê? Porque o ataque está evoluindo, o ataque está cada vez mais criterioso, mais cirúrgico, diferente, usando ferramentas que estão aparecendo no dia a dia. Né? Então, o planejamento hoje tem um novo fundamento, que é: eu vou mitigar, né, todo o impacto que o ataque, quando acontecer, vai me causar. Né? Isso muda um pouco a forma como se tratava antes. Né? Hoje a gente tem que pensar, né, em 3 conceitos na hora que a gente vai começar a fazer um planejamento de segurança. Né? O conceito é o orçamento que eu vou ter para trabalhar isso, o tempo que eu posso ficar indisponível e o quanto de dados eu posso perder. É óbvio que isso pode ser, isso vai variar de organização para organização, né? Mas com essas 3 variáveis definidas, né, a gente começa a especificar ferramentas, especificar proteções, né, para fazer o controle de borda e o controle interno. Né? E, e, e aí você vai montando um esquema de proteção cibernética para poder atingir aquele objetivo, que é diminuir o impacto de um ataque. Né? Deixar a ação, né, que quando ele acontecer, ele não vai causar um prejuízo em que a empresa, a organização não vai conseguir suportar. Então você começa com isso. E aí você vai preparando. Então lembra que a premissa agora é que o ataque vai acontecer. Né? Você prepara e você começa a ver, né, as proteções de borda para
evitar mitigar a chance daquele ataque, e as proteções internas. E aí você começa a olhar para o lado de dentro, né? E você vai olhando para o lado de dentro e você vai vendo o que eu tenho que controlar aqui dentro, né? Como é que um ataque acontece, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria dos ataques ele vai acontecer através da captação de uma credencial de acesso, né? De todos os ataques que acontecem, o com maior incidência de sucesso é o phishing, né? O cara vai pescar uma credencial, ele vai conseguir, e aí ele vai ter acesso ao ambiente da organização, né? Phishing hoje é a pior coisa que a gente tem para combater, porque ele é a porta de entrada, é o primeiro ataque, é o ataque que vai dar o acesso. Mas aí, no caso de um ransomware, por exemplo, o cara pegou uma credencial, ele faz um acesso ali para aquele ambiente. O que ele vai ter que fazer? Quando ele faz esse acesso, o que ele vai? Ele vai começar, ele vai querer se espalhar dentro do ambiente para escolher aquilo que ele vai pegar para criptografar, né, e para conseguir um resgate, né? Mas como é que ele faz isso? Ele pega aquele acesso que ele conseguiu, aquela conta, né? Ele vai começar a olhar outros lugares que aquela conta tem acesso, e ele vai começar a olhar a forma como ele pode escalar o privilégio daquela conta. Era uma conta que não podia fazer nada, né? De repente é uma conta que começa a ganhar poder ali em cima. Tá? Quando ela começa a ganhar poder, ela escalou o privilégio dela, ele começa a ter acesso a outros ambientes, ele começa a fazer, né, acesso a lugares que antigamente ele não fazia. Então, a gente quando projeta um sistema hoje de proteção, né, a gente tem que olhar para ver todas as anomalias. Isso é uma anomalia. É uma conta que não deveria fazer um acesso, está fazendo um acesso, que não deveria ter uma permissão, que está tendo uma permissão. Você precisa de uma ferramenta que detecte essas anomalias, que é justamente aquilo que eu falei, quer dizer, o ataque hoje ele está diferente. Então você vai ter comportamentos diferentes na rede que está nas formas de acesso aos seus servidores, na sua rede interna, isso tudo tem que ser monitorado, porque na hora que ele começar a acontecer, você vai ter uma forma de barrar aquela invasão, né? O ataque está ali acontecendo, vamos cortar ele pela raiz, né? Essa quando a gente consegue isso, isso é um sucesso, estamos quebrando aquilo no início. Mas para isso, a gente não tem que ter só todas as proteções de fora para dentro, a gente tem que monitorar o que está acontecendo dentro da organização, né? E ver tudo o que está acontecendo de diferente, né? Então esse é um planejamento de segurança que é construído e a gente começa a botar as ferramentas, né? E esse é o motivo que a gente está aqui com o Mauro hoje, né? Que vai trazer um pouquinho dessa experiência. Como é que você identifica, né, essa anomalia dentro da organização? Que não precisa ser um ataque cibernético, né? Ela pode estar acontecendo por quê? Não, porque eu tive aqui uma conta que eu criei para um terceiro, ele estava fazendo uma manutenção e eu esqueci, né? Eu dei uma permissão alta para ele poder fazer a manutenção num determinado sistema e eu esqueci essa conta ativa, né? É. Quer dizer, a gente tem que ter esse controle do que está acontecendo, a gente tem que saber o que acontece dentro da empresa, dentro da organização, né? Quais são as contas, o que elas deveriam acessar, o que elas estão podendo acessar, e o que não está de acordo, né? E fazer isso como rotina. Essa rotina ajuda a melhorar a segurança da organização. Foi isso mesmo que eu... É isso mesmo, Foi, Mauro? é isso aí, provocado, É, eu até ia dizer para o pessoal que a gente conversou, é claro, eu e o Marcelo, antes sobre esse ponto governança, mas a gente não combinou o detalhe, então, para manter, para garantir que a gente vai estar realmente trocando ideia e apresentando. E apesar de não ter combinado muito do que ele falou, eu até vou mostrar alguns slides aqui, porque o meu objetivo vai ser trazer isso agora, Marcelo,
Uhum. E falar um pouquinho do, beleza, isso é governança, mas onde é que isso entra na ideia de que governança é um processo de negócio da empresa, alguém tem que pagar por isso. Uhum. O que a organização vai pagar por governança, vai pagar por segurança? Qual é o benefício que eu vou ter disso, a não ser aquele etéreo jamais serei atacado, que você já comprovou por 2 mais 1 aí, 1 mais 1, que é uma premissa falsa, porque não se sustenta com a simples observação da natureza e da realidade. Você não precisa fazer nada científico, nenhum investimento maior. Você observa a natureza e a realidade e vai ver que as empresas são invadidas todo dia. Tá? Assim como navios afundam. Anos atrás eu dava uma palestra, eu começava a palestra lá com os meus alunos falando, olha, você tem uma tecnologia que não falha, você contratou todos os engenheiros dizendo que eles dizem que não falha, as sumidades diziam que não falha, você vai colocar alguma proteção? Não, não falha. Aí eu colocava na tela o cartão de embarque do Titanic. Né? E aí vai lá congelar, morrer afogado no frio, porque os engenheiros disseram que o navio não afundava. Uhum. Então, alguém acreditou, o problema não foi alguém dizer que não afundava. Então, se alguém disser para vocês que a empresa jamais será atacada ou jamais estará exposta, beleza, até acho que vai ter gente dizendo isso, que consegue entregar uma proteção de 100%. Eu só não recomendo que vocês acreditem. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho de como é que você transforma isso de negócio, de objetivo. E eu até capturei na última vez que o pessoal me pediu demo, né? Não vai dar tempo de fazer um demo, mas aí a MT, a turma organiza com a gente, faz um demo conjunto, Trust, a MT, mas eu pelo menos capturei uma telinha do sistema para materializar um pouco mais isso que o Marcelo falou. Bom, já deu para ver que eu vou projetar um PPT, eu não vou conseguir escapar disso, tá? Mas Não, eu por vou favor. juntar aqui várias peças, né? Um pouquinho. Eu dou um curso na universidade um curso de pós em cibersegurança, e a minha cadeira é justamente processo de gestão de segurança. Então eu roubei 1 ou 2 slides deles lá também para esclarecer um pouquinho como é que a gente fala. Então vamos lá, já volto. Vamos ver como é que eu compartilho aqui. Até estou muito Mas é feliz bom que a também. gente vai fazendo um EAD também, junto O com a EAD aqui, Web3, né? esse aí não tem royalty, eu não tirei o logo lá. E é muito bom que estamos no terceiro Episódio. telefone vermelho, né? Sabe É. que tem uma história famosa do Winston Churchill que brigava com o Bernard Shaw, né? Então o Bernard Shaw mandou para ele um Não. convite. Ah, Estão conseguindo ver? estamos vendo. Mandou um convite para o Churchill, né? Na plena Segunda Guerra. Olha, gostaria que você fosse assistir minha peça e eu mando um outro convite para o senhor levar um amigo, se é que o senhor tem algum, né? O Churchill não perdeu a pose, né? Virou o convite e escreveu atrás com o próprio punho. O senhor sabe que, infelizmente, eu não vou poder comparecer em função dos eventos que o senhor sabe qual é, né? A Segunda Guerra. Mas prometo ir no segundo show, se é que ele ocorrerá, né? Então, que bom que o nosso já está no terceiro episódio. E na época do Churchill, na época dessa turma toda da Segunda Guerra, ou até bem pouco atrás, né, as pessoas viviam de alguma forma isoladas até que a gente descobriu a internet, a grande teia do mundo. As pessoas descobriram que tinham também vários sites e aplicações, isso eu coloquei 3 aqui, né? Qualquer um que tem um celular hoje está dizendo você está maluco, está mais para 30 do que para 3. É exatamente isso. Isso gera riqueza de informação, gera pobreza de atenção. Então a gente não consegue mais dedicar aquilo. E aí veio o single sign-on para aqueles que oferecem esse single sign-on para os seus clientes, né? Está cheio de empresa por aí que nem isso oferece a ele, então está na parte do triste. Mas supondo que já tem o single sign-on, supondo que você tem multifator, supondo que você tem gestão de identidade, ou seja, tudo isso hoje em dia é necessário. Eu estou começando pela parte usuário, pela parte técnica, tá? Isso é necessário para você atender hoje as expectativas que são de multi-channel ou omnichannel. É esperado que a tua organização seja vista em tudo quanto é lugar e garantindo a rastreabilidade, unicidade, proteção de dados, transformação digital. Acho que é isso, né? E você tem que seguir ditames tecnológicos baseados em normas. Eu peguei essa aqui do COSO, que é para quem é de Sarbanes-Oxley ou auditado pelas grandes Big Four, eles seguem mais ou menos isso, né? O pessoal do Fórum Mundial segue, até meio antigo,
né? Mas a ideia que eu trouxe é porque, esses caras aí não sabem de nada. Não mesmo? Um evento que estavam prevendo uma possível pandemia, né? Eu cheguei a participar, do tempo que eu fazia consultoria, por essa época aqui, de plano de continuidade de negócio, e uma empresa americana nos contratou, e um dos itens era alguns procedimentos em caso de pandemia. E o pessoal, que frescura. Bom, hoje nós sabemos que não foi frescura, né? Essa empresa se deu muito bem no seu ramo, basicamente, que tinha planejado uma possível pandemia, né? Ou seja, aquele risco debaixo da linha d'água, né? Como dizia também, citando de novo outros políticos, né? O problema não é o que eu não sei, o problema é o que eu não sei que não sei. Tá? E aí vem agora um pouquinho de método, né? Um pouquinho de governança, planejar, implementar, avaliar, manter, controlar, pressupondo isso que o Marcelo falou. Os caras vão atacar. Quem é que anda em Porto Alegre, por exemplo? Eu pelo menos ando, né? Mas é bem comum isso. Você anda aí em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, quando tem que dar uma passeada lá no Centrão, leva 50 pratas pro ladrão, né? Se ele vier assaltar, eu dou 50 pratas para ele, ele não me dá um tiro. Então, é uma prática ainda comum, né? E aí, um exemplo mitigando. mais... É uma mitigação, né? Toma aí 50 pratas, cara, que eu tenho, libera e tal. Perdeu. O que vem dos componentes completos, né, para você poder falar com o negócio, transmitir isso para baixo? Bom, a gente monitora quais são teus objetivos e indicadores da empresa, né? Para isso você usa Alcoso, aquele que eu mencionei lá em cima, você tem COBIT, você tem ISO 27001, você tem ITIL, você tem ASIS, você tem o NIST, que lançou agora uma versão 2.0 de frameworks, né, que são pontos de atenção se você quer montar um projeto de governança e segurança, né? Aí você mostra isso para a tua direção ou para os responsáveis, né? Olha, vamos fazer isso, esses são meus controles, são meus objetivos. Define o que é prioridade. Começa a executar, a revisar os controles, detalha, fechou o ciclo novamente. Então, é um processo, um conjunto de atividades e indicadores baseados normalmente nas boas práticas e naquilo que as boas práticas identificou como o que está acontecendo. Como eu falei que não tinha combinado com o Marcelo e não combinamos, olha aqui o phishing. Ó. Tá? Mas toda pesquisa é isso. O maior número de ataques é em cima de phishing. Phishing, gestão inadequada, dá o direito igual o Zezinho que vai funcionar. Bom, isso aqui já é consequência do roubo, engenharia já é consequência, força bruta. E aí eles comprometem uma conta privilegiada, gente. Aí o estrago está feito. Tá? Aí você tem excesso de direitos se você acaba sofrendo um ataque interno. Bom, isso aqui está embasado, né, no pessoal do Mitre e no pessoal do Verizon, não é o Mauro que está falando, né? Mas e aí, como é que resolve isso, gente? Bom, vamos como é que resolveria 96% dos casos e vamos conviver com os 4%? Vamos lá. Autenticação forte. Um token, a gente já falou no nosso último evento, né? Nosso telefone sem fio, telefone sem fio e vermelho, né? Sobre autenticação forte. Como garantir que você aperta o botão, que você tem um authenticator, que você não baseia unicamente na senha. Quando é que você faz uma revisão de direitos periódica para saber responder aquela pergunta? Quem tem direito ao sistema? Quem aprovou? Tá? E, claro, a gestão e, por fim, monitorar direito não autorizado. Então, quando você tiver uma auditoria, e esse é um dos motivos pelo qual, olha aqui, ó, um estudo da Deloitte, o processo de negócio com menos maturidade hoje em dia é a gestão de identidade. Né? O que gera o quê? O que gera aqueles ataques que nós vimos aqui. Se você não tem controle, ou tem controles pouco maduros, o resultado é que você vai sofrer um ataque e vai ter prejuízo naquela área em que você não implantou controles, né, gente? O bandido é muita coisa, mas ele não é burro. Ele não vai roubar ou tentar roubar o carro que tem alarme, um guarda dentro e um Doberman furioso. Ele vai pegar aquele carro que está em local ermo com a chave dentro. Puxa, mas é mesmo, né? É mesmo. É assim que eles vão agir. Tá? Então, nós precisamos colocar maturidade aonde estão ocorrendo os ataques. Essa
é uma informação que você passa como um indicador abalizado para a empresa, para o teu chefe, para o teu diretor, ou para você mesmo, se você for o responsável por isso. Então, você identifica onde é que eu estou efetivamente vulnerável, ou seja, o que está acontecendo? Como é que eu resolvo isso? Porque eu possa dizer para os meus pares ou para o meu chefe, olha, as empresas estão tomando esse tipo de ataque, isso está gerando essa quantidade de milhões em prejuízo e nós não estamos protegidos contra isso. Traduzindo para um outro termo, seria, sabe aquele armazém que nós temos lá aí no Rio de Janeiro, lá no Flamengo? Pois é, iguais àquele estão pegando fogo 2 por dia, porque não tem um componente lá da rebimboca do extintor de incêndio. Inclusive, os nossos 3 armazéns também não têm esse componente, ou seja, a qualquer momento um deles pode pegar fogo. Tá? Ah, como é que a gente evita que pegue fogo e diminui a chance de 100% para 96%? Autenticação forte, revisão, gestão. Tá? Materializando isso um pouco, no alto nível, onde você vai explicar para o board, maturidade no processo de gestão de identidade. O que é isso? Perguntando para o board, aquele diretor ou aquele conselheiro, bem no me simplifica para mim. É responder as perguntas, meu caro conselheiro. Quem tem acesso às informações críticas da empresa? O senhor gostaria de saber isso? Porque a pessoa não autorizada pode alterar, roubar, usar em proveito próprio. Ah, entendi. Quem autorizou esses direitos para essas pessoas? Porque se a pessoa que autorizou não tem esse poder, pode gerar, como todos sabem, prejuízos graves. E a terceira pergunta: se alguém dar direitos para alguém no ambiente crítico da empresa, como é que você fica sabendo? Você gostaria de saber se tem alguém com acesso crítico ao teu ambiente da empresa? Eu acho que a resposta do board seria sim, a gente gostaria de saber, né? Porque saber depois pelo jornal, como o Marcelo bem informou, um hacker ou um terceiro ou um funcionário mal intencionado usou credenciais, escalou, invadiu e me causou um prejuízo de 10 milhões. Se coloque na situação constrangedora de estar na frente do board de direção e explicar por quê. Quando você poderia colocar a questão, exemplificar que obtendo maturidade e implantando controles, estaremos reduzindo em até 96%, segundo pesquisa recente, as principais fontes de ataque a que eu estou sujeito hoje. Tá bom, gente? E como é que você materializa isso? Eu falei que eu ia materializar um pouquinho mais em uma ferramenta, que é a ferramenta que a Tuane colocou bem no início. É o nosso produto, nós desenvolvemos esse produto. Ele é listado no Gartner como um player internacional, é utilizado por grandes empresas e gera o controle e gera a evidência do controle, ou seja, nós te damos as informações e coletamos dados para que você possa auditar isso e implantar a famosa melhoria contínua, né? Então, basicamente, o que a gente fazemos, né? A gente integra com RH, garante que tem integração com os teus terceiros. Quando a pessoa entra na empresa, ela ganha direitos. Quando ela sai da empresa, perde direitos. Gera-se relatórios indicando governança, como, por exemplo, se tem alguém em segregação, você tem um portal para a pessoa trocar senha. E, agora, voltando para o nosso ponto importante aqui, você tem mecanismos para, se um bandido invadir um dos teus sistemas, ou por engano, ou por maldade, e der direitos que não deveriam ser dados, que podem ocasionar todos aqueles prejuízos que a gente viu até agora, você vai ser informado. E ao ser informado, você consegue tomar uma ação antes que o prejuízo ocorra. Gente, isso você consegue quantificar e explicar para o board. E aí eu fiquei trazer um pequeno exemplo, aqui tem uma pequena tela, isso aqui é uma tela de um incidente de segurança que é gerado pela ferramenta que eu comentei com vocês. Então você sincronizou o sistema, fez a implantação, o IAM sabe, né, quais são as pessoas que têm os direitos nos teus sistemas, ele sincroniza isso com recursos humanos, com teus terceiros, e num belo dia
criou um usuário e deu para esse usuário direitos de administrador do ambiente, administrador de todo o ambiente. Imagino que alguma coisa ele vai fazer, né? Infelizmente, a nossa experiência nos mostra que ele não vai lá resolver aquele problema que tu tem na rede. Normalmente ele vai fazer um sequestro de dados, vai destruir tua informação. Infelizmente, a experiência não é boa. Como é que você fica sabendo disso? Você recebe essa informação, aonde você vai ter identificação de conta órfã. O que é uma conta órfã? Por que conta órfã? É aquela conta que apareceu lá no teu sistema crítico e não tem pai nem mãe, coitadinha, né? Não foi ninguém que criou ela. Tá? Então ela é órfã. Aí o Horácios, que é o sistema, te diz: detectou a seguinte conta órfã no servidor de rede. Usuário hacker. Esse hacker é aquele hacker. Eu sou de família portuguesa, né? Então eu não conto piada de português, eu conto história de família. Então seria aquele hacker português, né? Que foi lá e colocou lá: ó, eu sou o hacker, né? Normalmente eles são mais espertos que isso, mas enfim, nesse aqui apareceu o username hacker. O sistema IAM tentou procurar uma pessoa, não encontrou essa pessoa. Então, opa, primeiro indício, pessoa não definida. O que ele fez, então, conforme ordenado? Bloqueei. Olha, gente, desculpa. Apareceu aqui um sujeito chamado hacker, que eu não sei quem é, não tem nenhum direito aprovado, e está autorizado, não está autorizado a estar no grupo Domain Admin, eu bloqueei. Bloqueei e te mandei esse aviso. E pode ter, claro, escalonamento, todo um processo normal. E a partir daqui, o responsável aqui, que é o meu amigo Ron, sabedor dessa informação, vai tratar da investigação e da solução desse caso. Mas ele vai fazer isso mais tranquilo, porque a conta desse hacker aqui, ó, tá bloqueada. Então não é aquele aviso, né, dizendo: opa, eu só passei para te avisar, né, que aconteceu aquele desastre e eu não fiz nada, viu? Tua casa pegou fogo e eu não joguei um balde d'água. Pô, obrigado, hein? Não, nesse caso aqui o aviso é o seguinte: detectei um problema, bloqueei. Agora você vai fazer alguma coisa, tá? Isso, descendo do bottom para o top, é o quê? É um indicador, é um objetivo. Qual é o objetivo que, gente, eu não preciso ler o item, eu aposto qualquer coisa. Está listado com todas as letras em todos esses modelos. Nesses aqui, obviamente, estão, porque eu conheço, mas de qualquer outro modelo que venha a ser criado. Vai dizer: tenha controle sobre quem possui direitos de acesso crítico no teu ambiente. Isso é um objetivo, qualquer board entende disso. Aí você apresenta isso para eles. Aí você define o escopo, em quais sistemas isso é mais importante você detectar aquele direito crítico que pode causar um dano. Aqui, a direção pode te ajudar. Ele vai entender: ah, tu vai botar recurso para evitar que alguém se engane ou, por maldade, crie uma conta lá e faça maldades. Entendi. Não, prioriza aqui no sistema tal, tal e tal, porque são os sistemas mais críticos para a empresa. Beleza. Você está nessa atividade simples, fazendo algo que existem cursos de pós-graduação ensinando, que é alinhar os objetivos da segurança aos objetivos de negócio da empresa. Uma vez que isso foi feito, bom, e você começa a olhar os indicadores, né? Começa a olhar, ver se não tem nenhum relatório desses, né? Você tira relatório periódico e você começa a trabalhar para que isso seja alinhado, monitorado, e você volte na próxima apresentação executiva dizendo: ô, pessoal, aqueles objetivos que a gente tinha lá, olha, aconteceu 3 vezes, foi bloqueado, e olha aqui, olha só o que eu peguei aqui, ó. Vocês imaginam se esse cara aqui fica uma semana com esse direito aqui? O que será que ele poderia ter feito, né? Bom, felizmente, nós vamos morrer com a curiosidade, tá? Não vai acontecer porque nós detectamos esse cara e bloqueamos ele. Então, em linhas gerais, deixa eu fechar aqui, porque senão eu fico falando o tempo todo, né? Eu falei que não ia fazer muito PPT, mas acabei usando. Mas a ideia é essa, né, gente? Responder aquelas perguntas que têm que ser feitas. E o nosso trabalho como profissional de segurança, como consultor, como empresário que está vendo isso, é traduzir para o negócio. Então, como é que você traduz? Olha, gente, existem as vulnerabilidades, existem os riscos, eles podem causar esse prejuízo, inclusive está acontecendo, né?
E para proteger isso, a gente tem algumas ferramentas e alguns indicadores. A gente coloca para rodar, ele fica fazendo aquilo que máquina faz bem, tá? Que processo faz bem. Monitora, e quando identifica alguma anomalia, depois eu falei que não tinha combinado, ele me alerta de forma consistente. O que é de forma consistente? Olha, achei um cara chamado hacker no teu AD como domain admin. Isso, pelo aquilo que você me configurou, não pode. Eu bloqueei e te avisei. Tá? Com isso, quando você tiver, só fechar, quando você tiver isso, você fecha mecanismos até para o gancho que o Marcelo vai falar, que está na moda utilizar inteligência artificial. Se você tiver a ferramenta que faz essa tarefa manual, bloqueia, desbloqueia, monitora e executa, você pode colocar uma IA para monitorar e aí até te ajudar o que fecha, o que abre. Então, o IAM e as nossas infraestruturas que a empresa MT, que a eTrust fornece, são esse mecanismo, são os braços e a inteligência que já existe. E você pode acoplar, claro, inteligência adicional. Mas o importante é poder responder as perguntas e manter essa bolinha circulando, né? Para que o board entenda o que você está fazendo e você vincule o negócio às atividades básicas. Muito legal, Mauro. Eu acho que eu ia fazer só um parênteses para chamar a atenção para todo mundo que está assistindo, que você tem ali um alerta, você detetou o hacker, uma conta hacker, seja ela o que for, né, que é uma conta órfã. Né? Então você recebeu esse alerta. Você tem que estar preparado ali, né, no seu planejamento, você tem que estar preparado. O que você vai fazer agora? A conta foi bloqueada, mas, cara, se a conta foi bloqueada, a conta veio de algum lugar. Né? Então você tem que ter uma tratativa ali de investigação. Né? Como é que ela chegou, você está bloqueando e você está mitigando toda a possibilidade ali de ataque. Né? Mas você tem uma ação que você vai correr dentro da organização, é uma coisa planejada, você pensou nisso antes, da mesma forma que você pensou na hora que você configura a ferramenta para bloquear aquela conta, a conta órfã, você configurou lá. Se aparecer, bloqueia. Né? Então você também pensou o que você vai fazer agora para fazer. Então isso A é famosa melhoria importante. contínua, né, Marcelo? Melhoria contínua. Exatamente. Como é que esse cara apareceu lá? Quem fez isso? As outras informações da coleta tá lá no log do AD, tá lá no log do teu file. Pô, olha aqui, o cara entrou, quem criou ele foi o Guinho, o Guinho logou, pô, o Guinho entrou remoto pela VPN. O que você faz? Você vai no IAM e bloqueia o Guinho, que não tinha aparecido no hacker ainda, apareceu o hacker. Quem criou o hacker foi o Guinho, bloqueio aonde? Pelo IAM. E vai seguindo o incidente, coletando logs e informações. Mas o que o Marcelo relatou é o atendimento a incidente, né? De resposta ao incidente, né? E tem que ter gente preparada para isso, que conheça o ambiente. Né? Mauro, a gente não abriu ainda para as perguntas, mas vou fazer uma. Eu estou entre nós e o almoço, né? Então não podemos estender muito. Né? Não, mas você mostrou ali um alerta de conta órfã, né? Mas você pode ter um alerta para uma conta que mudou de categoria? Sim, porque normalmente o IAM, nesse ponto, ele é configurável para a gente dizer a divergência entre direitos. Né? Ter uma conta no sistema é o mais básico de todos os direitos. Você tem uma conta no AD, mais básico dos direitos. Até tinha ali a dica, o cara estava no grupo domain admin, né? Então ele não tinha só uma conta básica, ele também tinha um direito de domain admin. É muito comum no ataque mais a miúde, bem que você falou, a pessoa escala. Ele ganha uma conta básica e aí usa artifícios, desde técnicos até chantagem, extorsão, etc., humano, então vai, para que aquela conta escale. Isso. Apareceria a conta, olha, essa conta aqui ganhou direito usuário comum. Como é que ele foi parar lá no grupo domain admin? Bloqueei. Não, então, é bem útil também no escalonamento, que pega essa característica de modus operandi do hacker, né? Faz toda a diferença, né? Pode parecer raro, mas acontece muito. Né? Hoje em dia, essa forma, né, a forma como o hacker entra, ele vai entrar não com o nome hacker, né, mas ele vai entrar como uma conta que parece válida, ele vai escalar, ele vai criar outras contas, ele vai se espalhar ali dentro. Né?
Eu não sei se as pessoas sabem, né, mas o ataque de um ransomware, por exemplo, ele começa, em média, a criptografia vem 5 dias depois. Uhum. Nesses dias que antecedem, essas coisas acontecem, essas contas órfãs são criadas. Ele está lá olhando para ver o que ele vai criptografar, o que ele vai sequestrar. Perfeito. A tua esposa está materializando. Às vezes os clientes me perguntam, mas Mauro, eu vou botar o conta órfã para olhar a cada 1 minuto, que na demonstração eu uso a cada 1 minuto, né? Isso Aham. aí vai matar a minha rede. Não, claro que vai, mas você não vai colocar monitoração de conta órfã a cada 1 minuto. Não. Começa uma vez por dia. Por quê? Mas por quê? Porque o modus operandi do bandido perigoso mesmo, Uhum. olha, dificilmente, né? Então desculpa, não tenho dados aqui, mas aí é aquele negócio de velho pode contar experiência, né? Dificilmente acontece do hacker perigoso fazer um ataque pesado dentro do mesmo dia. Normalmente, como o Marcelo falou, Não, ele demora entra, dias. investiga, se prepara. Então ele entrou, bem, nós pegamos ele à noite. No dia seguinte pela manhã vai ter um incidente, ele vai estar bloqueado aquela conta que não estava corretamente autorizada. Então você se aconteceu, bom, se aconteceu um incidente, você vai avaliando, mas normalmente uma vez por dia você evita. Olha só o Uhum. que você evita de problema grave, né? Né. A gente tem uma pergunta ali, tem como fazer o rastreio referente ao acesso indevido? É aquilo que o Mauro começou a falar, tem sim, né, você tem quando você sabe que uma conta órfã apareceu no seu Active Directory, você vai ver no log do Active Directory como é que aquela conta foi criada, né, quem estava Uhum. acessando, né, não, veio de fora, estava através de uma VPN, você vai no concentrador de VPN para ver quem estava fazendo esse acesso. Então você tem os logs dos dispositivos, né, dos servidores, e por isso que eu estou dizendo, você tem que se preparar para essa ação, que é uma ação de investigação, olhando quem fez o acesso para criar aquela conta, quando é que ela foi criada, como é que foi feito isso. Então tem sim, tem como fazer esse rastreio. É isso aí. Tá? O Horácio, o IAM é o trigger. Ele vai dizer, opa, isso É, aqui não está de. é o Ele faz elemento de o link monitoramento. É. entre negócio e técnico. O técnico olha um ambiente de AD, banco de dados, e vai ver 10 mil contas. São 10 mil contas. O IAM é que sabe, dessas 10 mil contas, aquela conta X não está autorizada. Não foi Uhum. autorizado, não deveria estar lá. Aí ele avisa a equipe técnica. Então a equipe entra para uma equipe, dando um exemplo aqui de processo nosso, né? Entra a equipe técnica da MT, que é, digamos que ela administra o teu ambiente, alertada pelo Horácio, e vai dizer: opa, agora o negócio, na Uhum. forma do IAM, me disse que aquela conta lá não foi autorizada. Vamos investigar, está bloqueada, vamos investigar como é que ela foi para lá. Tá? Seu link, Não, negócio, mas técnica, segurança. e você pode ver isso tudo através de uma ferramenta de RH, né? Quer dizer, cada conta ela tem um perfil, dependendo do que ela está fazendo, e esse perfil são definidos os seus privilégios, não é isso? Isso, uma conta, uma excelente pergunta, são aquelas respostas que você dá para o auditor, né? Então, você Hã? começa conversando com o auditor, ele pergunta, como é que aparecem as contas nos teus sistemas? Então, a Uhum. boa resposta seria, olha, de duas formas. Ou ela ganhou uma conta via uma regra, tipo cargo, departamento, que é uma regra auditável e perfeitamente definida, inclusive com log disso, ou alguém aprovou. A pessoa solicitou, caiu para um responsável, o responsável olhou, ok, vou conceder para o Marcelo esse direito, e aprova. Uhum. Então, você tem logs para comprovar para o auditor a concessão automática via regras ou a concessão via aprovação. E aí o auditor pode perguntar, eu perguntava, eu fui auditor, então eu faço exatamente isso. Beleza, e quando alguém criar uma conta não autorizada, por exemplo, um bandido, né? São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, não tem bandido que vai invadir teu sistema. Estou falando um bandido hipotético, né? Da Alemanha, né? Aquele pessoal lá Não, de mas fora. hoje ele vem pela Né? internet, ele tem em qualquer lugar. Isso, então não é um brasileiro. Jamais Não. pensaríamos que é algum brasileiro fazendo isso. Mas supondo que aconteça, como é que você fica sabendo? Bom, conta órfã, monitoração de conta Uhum. órfã. Por isso esse nosso webinar hoje, né, para alertar desse ponto faltante, né, que você pode E e é um tem que monitoramento controlar. importantíssimo hoje em dia. Né? Ele Hoje te dá tranquilidade para dormir tranquilo, porque ele te permite disparar os mecanismos que já existem, que é, por exemplo, como o Marcelo relatou, o mecanismo de investigação de incidente. Agora tem que haver o trigger.
O trigger é uma informação de negócio. Qual a informação de negócio? Tal pessoa não deveria ter aquele direito. Ter esse privilégio. E aí você dispara o trigger. E permite colaboração com as áreas de negócio. Permite o famoso alinhamento dos negócios com a área técnica. A gente vê isso começando. Você estava falando ali num slide seu da maturidade, né, do gerenciamento de identidade, que é uma maturidade ainda muito pequena, né? A gente vê, quando vê ali uma proteção em cima de um servidor de arquivos, em que você tem os grupos e cada grupo só pode enxergar numa parte, e você tem os grupos com menos privilégio, o grupo com mais privilégio que pode acessar isso, outras, né? Mas você tem que levar isso para atuar em cima dos seus sistemas. Né? Aquele perfil de usuário, ele tem que ter acesso a um determinado sistema, lá dentro ele faz alguma coisa, não pode fazer demais, não, né? E a filosofia é sempre dar o acesso para o seu funcionário fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele não precisa ter acesso a mais. Isso. Ele não precisa ter privilégio a mais. Aí começa a ferramenta, né? Se você, Aí como começa dizia a um ferramenta. filósofo, se você só tem um martelo, tudo é prego, né? Aí, quando a pessoa não tem um ambiente, não tem uma ferramenta que faça o IAM, o processo automatizado, tá? Tem que fazer na mão. Não tem muito, né? Tudo bem prático. Não, e na mão dá um trabalho danado. E aí, para fazer na mão dá um trabalho danado, as pessoas acabam não fazendo direito. O que eu não fazer direito? Entrou um funcionário novo. Opa, vamos dar os direitos de acordo com cargo, função. Não dá. Não, a gente não tem nada disso, não tem ferramenta. Tá, então dá igual do Zezinho que funciona. Pronto, você já abriu uma área, os técnicos de segurança vão dizer uma área, né, de superfície de ataque enorme. Já abriu Por a porteira. Quê? E tem outro jeito, se você não tiver a ferramenta, sendo bem sincero, é muito difícil. Então já começa na concessão, tá? Aí você já deu meio torto, você deu mais direito do que precisava. Aí a pergunta do auditor aquela, se esse cara for demitido, você vai lá e bloqueia ele com certeza? A gente abre um chamado, e aí vai correndo atrás, de acordo com a prioridade. Então, você já foi para o segundo passo, já meio torto também. Terceira pergunta do auditor. E se alguém for lá no sistema e criar um direito dessa pessoa sem estar autorizado no teu IAM, você consegue monitorar isso? Se você for sincero, você vai dizer, olha, gente, eu não consigo nem criar direito. Tenho dificuldade para revogar quando os caras são demitidos. Você quer que eu monitore direito divergente? Onde é que está registrado o direito que o cara deveria ter? Um chamado? Eu tenho 10 mil chamados para atender. Então é perfeitamente justificável não ter esses controles se você faz isso manualmente. Agora, a justificativa vem, quero mitigar um ataque nessa linha? Bom, aí você tem que começar a colocar controles para ter governança. E essa eu acho que é a evolução de maturidade da organização. Né? Você precisa. Antigamente você não monitorava os seus servidores, não monitorava se ele estava com CPU e memória sendo usado. Hoje, isso todo mundo está fazendo. Né? Virou. Por quê? Mas você tem uma ferramenta para fazer isso. Você não tem alguém que está entrando lá para ver se o servidor. Tentando abrir a página para ver se a página está abrindo. Isso tudo você bota de forma automatizada. E você, cara, numa organização com 100 pessoas, você já não consegue fazer isso manualmente. Imagina uma organização com 1.000, com 10 mil pessoas. Isso aí. Você precisa ter uma ferramenta automatizando isso. Você precisa ter os critérios para configurar, para gerar esses alertas. Né? E você precisa ter os procedimentos para saber que quando gerou um alerta, o que você faz? Como é que você vai fazer o rastreio? Né? É isso aí. Isso é melhoria contínua. Quer dizer, e aí, para tranquilizar, tá? Você não precisa, para começar, ter o Empire State, o macaco, o cacho de banana e a ilha de Manhattan. Você pode começar simples. E onde é que começa simples? Resolvendo as suas principais dores, que são essas 3 que eu falei. Criar o direito automático, revogar automático e saber se tem alguém que não deveria ter. A partir daí, existe um caminho longo de maturidade, governança, segregação de função, automação de perfil, mas você tem que começar por algum lugar e começa podendo responder esse básico. Cria a pessoa de acordo com alguns critérios que você
já deve ter, porque de algum jeito as pessoas ganham conta do teu ambiente. Uhum. Revoga por um critério que eu posso dizer qual é, a pessoa foi demitida, perdeu o contrato, alguma coisa assim, então tem que bloquear. E a A pessoa terceira sai de que é a férias. Você pode pessoa sai de revogar férias. temporariamente, está de férias. É. E o terceiro que é aquele, olha, se ninguém conhece o fulano, quem é que deu a chave da porta para ele? Né? Né? Então, O, responder esses três aí, você já começa no ciclo virtuoso de governança. Né? né? Falei agora de férias, né, porque pode não parecer, mas um dos lugares que mais se aplica phishing é, obviamente, em aeroporto. O cara está Uhum. viajando, faz não sei o quê, o pessoal está tentando pegar ali, né, consegue pegar uma credencial no aeroporto e o cara vai tá viajando para a Europa, está Ah, viajando não sei o quê, para ficar de férias, aí o cara não começa. vai ficar acessando a conta dele, É que a gente né. começa a contar a história aqui, tá? A história tem, daí tem do tempo da história do Chaves de Galão, né? O sujeito tirou, o Mauro tirou férias. O bandido é muita coisa, mas não é burro, tá? Né. Aí ele sabe que o Mauro é diretor. O Mauro tá fora. Entra no helpdesk, dá uma chave de galão. Pô, aqui é o Mauro, tenho que entrar, é urgente. Minha senha expirou, tô aqui de férias em tal lugar. O pobre do atendente até faz uma checagem. É o Mauro, tá de férias, tá lá em tal lugar. Puta, é ele mesmo, puta, o diretor, tá me ameaçando. Eu vou resetar a senha dele. Resetou a senha do Mauro. E aí o resto é história. Então, isso são casos que acontecem, não é da minha cabeça, né? E tu gera uma situação de condições. Só que isso não aconteceria, né, se a empresa tivesse um multifator que batesse no celular do Mauro, que eu obviamente levo nas férias, e não Uhum. uma senha que o pobre do atendente passou após uma checagem básica. Então voltamos para aqueles nossos controles ali, né, que envolve o saber da conta órfã e envolve ter um controle básico, como, por exemplo, o mata-senha, que a gente apresentou no evento da AMT mesmo, né, eu acho que mês passado, né, mostrando como é que você faz É. uma autenticação segura com um botãozinho no celular. Pois é. Isso aí. Ter esse controle hoje é essencial. O Isso aí. Mauro Falem com a tem, gente. Então, vamos dispor aqui para né, ajudar vocês a já chegar aqui. tem aqui uma outra pergunta, né, a ferramenta é vendida em módulos, como é o licenciamento? Licenciamento do IAM é licenciado por pessoa, identidade, né, controlada pela ferramenta, e os sistemas onde ela vai estar interligada ou controlando. Então, AD, SAP, Azure, Google e tal. Então, você monta um mini escopo, né, que nós chamamos, que vai ser aonde você integra. Quando eu falei em começar com o básico, qual seria o mínimo de uma empresa onde a gente já teve casos em que você começou assim e resolveu um bocado de problema, paretão, 80-20. Entrou o Active Directory, no caso a empresa tinha o AD, entrou o SAP, que era o ERP da empresa, e entrou o sistema de chamados. Deixa eu citar o nome de um aqui, ServiceNow, GLPI, sistema de chamados de tickets. Com isso, você cobriu duas automatizações principais, quer dizer, o cara é demitido, bloqueia no AD, bloqueia no SAP, e gera ticket para os outros sistemas lá que você tem, é importante, mas você não tem tempo nem dinheiro para automatizar agora. Mas você, com isso, ganhou uma camada de governança. Porque se a pessoa for demitida ou tiver uma conta órfã, você vai saber no AD e no SAP. E se ela for demitida, você dispara um ticket no teu sistema de chamados para bloquear aqueles outros sistemas que estão lá esquecidos por Deus. E se a pessoa esquecer de fechar aquele ticket que eu abri no sistema de chamados, o IAM vai monitorar e vai dizer: opa, incidente de segurança. Ó. Aquele ticket lá que eu abri para você revogar o direito do sistema XPTO não foi fechado na data correta. Então você tem mecanismos de governança, mesmo começando com o básico. E aí a melhoria é de acordo com o quê? Com o custo-benefício da empresa, né? Coloca dinheiro bom aonde você vai ter retorno financeiro. Mas não automatizar os teus dois principais sistemas, por exemplo, Não, mas AD e mas isso SAP, é aquele planejamento inicial, né, onde é que está meu suporta. risco? O que que é E olha, importante? e a nossa experiência é que suporta qualquer ROI. Tá? Qualquer ROI com relação ao manual, tem documento publicado já. Você automatizar dois, três principais sistemas com relação ao uso manual, caso você tenha atualmente, acima de 200 ou 500 pessoas, é um pagamento absurdo o retorno do investimento. Né, isso é aquilo que eu comecei falando, né, você vai alinhar
você vai fazer um planejamento de segurança, você Uhum. está protegendo o seu negócio, você está tendo a governança, que ela é parte para você ter o controle, né? É isso E aí. você está vendo aquilo ali que é importante para você está alinhando o que você tolera perder, o que você não tolera. É óbvio que num sistema crítico você não tolera, né? Você quer proteger, e aí você coloca aquilo ali alinhado e o orçamento ali vai ser Uhum. muito bem aplicado, É isso aí. né? Gente, mais perguntas? Né? Sem mais perguntas. Só eu falei entre nós e o almoço, né? Eu creio que isso se deve ao bate-papo hoje ter sido extremamente didático. Eu que não sou Legal. especialista em segurança, entendi tudo. O PPT ajudou muito, porque eu sou extremamente visual. Então foi, Não, o assim, PPT foi perfeito. ótimo. Parabéns para vocês. É. Só um aviso final aqui, estão parabenizando no chat também. A nossa trilha vai até o dia 6 de dezembro, então nós temos mais 2 episódios para fechar aí com chave de ouro essa trilha de conhecimento que está sendo muito bacana. Então, pedir para que a audiência permaneça com a gente. E agradecer a vocês, os palestrantes, que fizeram esse episódio brilhante de hoje, foi super esclarecedor. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente, pode acessar as redes sociais, pode responder o e-mail. Ao final desse episódio, a gente vai disponibilizar a gravação também no nosso canal do YouTube. E vamos mandar para todo mundo que participou aqui hoje, se inscreveu no evento. Valeu. E é isso aí. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Tony. Obrigado aí a todos pela participação. E como disse Tony, continue com a gente. A gente vai ter outros episódios aí com bons assuntos ainda para a Isso aí. gente discutir. Com Mauro, certeza. Grande foi um abraço. prazer. Grande Como abraço. sempre, um prazer conversar com vocês e com todos. E vamos andando remotamente. Eu sou da antiga, né? Eu também conversar, marcar um café aí com vocês também pessoalmente, vai ser bacana. A gente fez Vamos sim. pessoalmente agora aqui na MT, agora foi em outubro, né, Tuane? Isso. Foi É uma coisa outubro que a e gente vamos repete marcar outro, periodicamente quem sabe. também, então é só se manter informado, ligado na gente aí, que vai ser um prazer tomar café com vocês. Um abração. Gente, muito obrigado. Bom dia aí para todos. Bom dia, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.